Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, eu sou o Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos para conhecer um pouco mais dos cursos e das faculdades da USP, a Universidade de São Paulo. Neste encontro das profissões e numa expectativa para o futuro, os alunos conhecem um pouco das atividades sob o prisma de quem vive essas atividades. Os professores, principalmente aqueles relacionados às atividades de cultura e extensão. E hoje nós temos aqui o professor Bernardo Svatman, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Psicologia. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre as atividades de cultura e extensão do Instituto de Psicologia, mas antes eu quero começar sabendo um pouco da sua história na USP. Você veio como aluno, já veio como professor, eu quero saber um pouco dessa trajetória. Ok. Eu comecei minha história aqui na USP como estudante de graduação. Eu entrei em 1995 e me formei mais ou menos em 2000. E logo que eu me formei, eu já passei a fazer a pós-graduação aqui no próprio instituto. Ao longo da graduação, eu fiz uma iniciação científica com o professor José Moura, que mais tarde viria a ser meu orientador de mestrado e de doutorado. Então, eu acabei emendando. Eu saí da graduação, já emendei no mestrado, no doutorado. Então, de 2000 a 2005 fiz o mestrado, de 2005 a 2010 o doutorado. E então tive essa trajetória aí, ingressando desde a graduação e passando por essas fases da pós. Quase completando 15 anos, então, como professor. Quais são as Sim. suas boas lembranças e memórias do Instituto de Psicologia? Como é que você viu também ele avançar nos últimos 15 anos, onde a psicologia ganha um novo olhar da sociedade? Cada vez mais as pessoas estão abrindo suas demandas e suas vidas, né, para o entendimento de que a psicologia é uma aliada do nosso cotidiano, das nossas emoções, do nosso entendimento das possibilidades de várias formas de viver e, ao mesmo tempo, da compreensão dessas emoções e desse viver social. Como é que você percebe essa evolução da psicologia nos últimos 15 anos? Sim. Olha, eu percebo uma evolução muito positiva. Realmente, a impressão que eu tenho é que o tema, essa área de conhecimento, ela é cada vez mais acolhida na sociedade de uma maneira geral, né? O interesse pela psicologia é crescente. Se eu for comparar 1995 com 2025, eu acho que dá para perceber que as pessoas querem conhecer mais, querem ouvir mais as psicólogas, os psicólogos, querem pensar o que a psicologia tem de contribuição para diferentes áreas da sociedade. Então, eu tenho a impressão que a psicologia ganhou muito espaço dentro das discussões sociais, ela tem uma recepção maior hoje, diminuiu o preconceito em relação a essa área, porque antes eu acho que até existia, nos anos 90, um certo preconceito, quem está indo procurar uma psicóloga, um psicólogo, fica com estigma de que não seria uma pessoa normal, e hoje acho que a gente tem, muito pelas discussões da militância, da luta antimanicomial, de um monte de lutas e até pelo trabalho que a própria psicologia foi mostrando para a sociedade, as pessoas contam mais com a psicologia, com a possibilidade de conversar com um profissional dessa área, como uma coisa mais próxima, mais cotidiana. Muita gente ainda atribui na nossa cultura, na nossa sociedade, o papel do psicólogo ou da psicóloga como terapeutas de terapias ou de psicoterapias, mas além de terapeutas, eles também podem atuar de uma série de maneiras, como consultores, como educadores, como suporte para a educação. Existem várias frentes de trabalho que também se desenvolveram com a sociedade cada vez mais, se assim a gente pode dizer, contemporânea, cada vez mais moderna, no aspecto de que essa distribuição das tarefas do profissional de psicologia, da profissional de psicologia, são amplas também, né? Sim, sim. A gente observa isso. Os profissionais de psicologia
entraram, já trabalhavam, por exemplo, em áreas ligadas ao trabalho, ampliaram essa participação em coisas que não são só psicologia organizacional, mas participando de sindicatos, de equipamentos públicos, como Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, participam mais de políticas no campo da saúde, entraram no campo da assistência social, a participação em escolas é muito grande. E a gente tem áreas inovadoras, por exemplo, a relação com o campo do direito, a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, profissionais trabalhando com equipes esportivas. Então, realmente, a psicologia conquistou muitos espaços ao longo desses 20 anos. E essas conquistas certamente refletem também na variedade de ações junto à comunidade. Eu quero, antes da gente falar um pouco da estrutura, eu vou mudar a ordem aqui. Eu quero saber um pouco sobre quais são as atividades que os profissionais que estão se formando, os estudantes de psicologia da USP, podem desenvolver na relação com a comunidade. Essas atividades são atividades extensionistas que promovem uma presença do aluno junto à comunidade para oferecer benefícios, para oferecer ajuda, para oferecer um olhar cada vez mais humano de atendimento na área da psicologia à comunidade, à população, muitas vezes a população mais carente. Sim. A Faculdade de Psicologia ela tem uma vocação extensionista muito grande, porque a parte dos estágios, da prática profissional, ela está relacionada já ao atendimento de necessidades das comunidades. Então, nós temos o Centro Escola do Instituto, o CEIP, e vocês podem procurar no site do Instituto de Psicologia, na parte do Centro Escola, vocês vão ver a quantidade de serviços que são oferecidos para a comunidade. Então, são modalidades de atendimento, alguns online, alguns presenciais, serviço de orientação profissional. Assim, existe uma gama enorme de serviços que são oferecidos. Então, a gente tem também parcerias com o Hospital Universitário, tem um serviço de psicologia hospitalar. Então, parte da formação das estudantes, dos estudantes, está ligado às práticas que vão acontecendo nos estágios e nas atividades de extensão que estão programadas na formação. Além da programação, vocês acabam indo para um caminho natural de superar as cargas horárias exigidas pela curricularização da extensão, né? A partir de quando o aluno começa a atender a população ou a participar de estágios, em que semestre? Fala um pouco dessa estrutura do ensino e entre a teoria e a prática, como é que ele caminha? Uhum. A gente tem um programa que já acontece no primeiro ano, logo no ingresso dos estudantes, que é o programa de tutoria. A gente percebeu, isso foi uma percepção da comissão de graduação muito boa, que era importante já acolher os estudantes logo na entrada. E os professores, as professoras que apresentavam projetos de tutoria, eles já apresentam seu campo de pesquisa, seu campo de extensão, seu campo de ensino, e os estudantes podem, logo no início, se vincular a projetos distintos. Então, logo no primeiro ano, já além da grade curricular, o pessoal é convidado a participar de projetos do corpo docente. E a Faculdade de Psicologia tem essa característica, ela integra muito ensino, pesquisa e extensão. A gente faz pesquisa a partir de ações extensionistas, a gente ensina os estudantes integrando ele a projetos de extensão e investigação. Então, esse tripé, eu vejo ele como um tripé muito integrado nas ações do corpo acadêmico na faculdade. Os projetos são muito interessantes por conta disso. Estou pesquisando uma área, estou fazendo uma pesquisação, os alunos já se engajam, às vezes relaciona pessoas que estão na pós com pessoas na graduação, a gente vai a campo, faz um serviço de extensão, esse serviço de extensão prepara o recolhimento de material que vai ser discutido numa pesquisa e assim vai. Então, métodos como pesquisação participativa, entrevistas em loco, etnografia, são métodos muito usados nas pesquisas
exatamente porque a gente percebe essa integração entre ensino, pesquisa e extensão E você percebe também, para quem é aluno e está nos assistindo, para se inspirar realmente nas nossas conversas, você entende que isso também contribui para que os alunos encontrem as especialidades deles? Se o psicólogo vai trabalhar, ou a psicóloga vão trabalhar mais na educação, se ele vai para um caminho de clínica, se ele vai para um caminho corporativo, tem muitos psicólogos na área corporativa, né, professor? tem também, sim. Essa é uma parte interessante. A gente montou, na última reforma curricular, um currículo que apresenta um campo básico e permite, depois dessa apresentação, que as pessoas possam escolher seus caminhos de aprofundamento. Todas essas áreas são apresentadas nesses anos iniciais. Então, as pessoas vão ter contato com todos esses campos e vão poder escolher, nos anos finais de formação, aprofundamento em cada uma delas. E a Faculdade de Psicologia tem essa característica de apresentar muitas áreas. E mesmo se existir alguma nova ou alguma que não, a gente encoraja muito o estudante a ir atrás e conhecer, e a gente acompanha e ajuda esse caminho. Mas praticamente todas as áreas nas quais a psicologia tem atuado são apresentadas nos anos finais, com estágios e ações comunitárias, disciplinas assim que promovem essa ida a campo, os alunos conseguem fazer esse aprofundamento na área de interesse. E muitas vezes os alunos estão tão envolvidos com os estudos, com a produção de textos, com a produção de conteúdo acadêmico. Como é que eles se integram com as atividades culturais, realizam atividades culturais e, ao mesmo tempo, abrem as portas desse espaço mais acadêmico para a comunidade? Quais são as atividades culturais que a sua comissão valoriza, repete, coloca em linha para atender à comunidade? Sim. Então, são várias, e às vezes tem atividades que têm um protagonismo estudantil muito grande. Tem festas que acontecem, às vezes, em algumas edições passadas, a gente incentivou atividades como apresentações artísticas dos estudantes. Existe um trabalho com esporte que a gente considera importante também, como um fator cultural da vida acadêmica. Mas a gente incentiva muito que o CA, que a Atlética e as outras entidades estudantis, existem outras muito importantes, façam as atividades, organizem as atividades. A faculdade dá muito apoio para os seminários, para os cursos abertos, para várias atividades de divulgação e extensão que acontecem no dia a dia. O protagonismo estudantil é muito grande em relação às atividades de cultura dentro da universidade. Eles organizam semanas de psicologia, existem atividades que eles preparam para fazer discussões que são de interesses, né, do corpo estudantil e que eles abrem de uma maneira ampla assim, para a comunidade de maneira geral. Professor Bernardo, estamos quase encerrando a nossa entrevista. Eu quero que você olhe para a câmera para convidar os alunos e dizer o que é que você pode mais destacar sobre o curso ou sobre a estrutura e dizer por que eles devem considerar a possibilidade de escolher o curso de psicologia, que tem 3 habilitações, tem 3 formatos para cursar a psicologia. Então, quero que você explique, conte um pouco mais para trazer o aluno para a USP. Certo. Olha, o nosso curso, ele tem essas características que eu mencionei de apresentar uma integração bem importante de ensino, pesquisa e extensão. Então, as pessoas vão poder conhecer muitas atividades de pesquisa. O Instituto de Psicologia se destaca nessa área de produção do conhecimento. Nós temos atuado muito para integrar a faculdade com as políticas públicas, então vários estágios foram preparados nos últimos anos para permitir que os alunos conheçam o trabalho no SUS, no SUAS, em outras políticas, né, públicas, no qual a psicologia tem uma presença importante. E ele também tem essa característica de fomentar o protagonismo estudantil, tanto para planejar as atividades de militância, os coletivos acadêmicos que pautam questões importantes, né? Como ações afirmativas e várias outras questões ligadas à raça, gênero, etnia, discussões muito importantes, né, no nosso momento histórico.
e permite que as pessoas façam esse caminho muito particular, uma apresentação geral no início e um caminho bem pessoal, individualizado do meio para o fim. Então, acho que são características importantes do nosso curso. Muito bem. É muito importante também que a gente coloque novamente como o profissional de psicologia vem sendo mais reconhecido por conta da saúde, por conta do despertar para muitos aspectos da saúde da população nos últimos anos, e especialmente um olhar daquilo que também é muito importante ser refletido, né? As políticas antimanicomiais, o entendimento de que psicologia e psiquiatria muitas vezes não, sempre estão muito distintos, né? E existe essa confusão da sociedade que precisa ser desfeita muitas vezes pelos profissionais mesmo de psicologia. Tem um trabalho longo pela frente, né, professor? Sim, com certeza, com certeza. A luta por para rompimento de estigmas, de processos de exclusão, a luta por um trabalho humanizado no cuidado à saúde mental, tudo isso faz parte do trabalho da psicologia, no qual a gente tem muitos aliados, e a gente é aliados também de outras áreas, né? Nessa construção de um campo aí de atuação na saúde mental de uma maneira geral, né? No trabalho com esse tema que é importante para a construção de um atendimento humanizado. Mas Justo. Também o entendimento das responsabilidades, o entendimento das emoções, Sim. O entendimento das autoafirmações e dos desafios que cada um tem diante de um conhecimento de como pode funcionar essas emoções, de como pode funcionar um olhar para o mundo e de como essas pessoas podem curar algumas dores, algumas questões pessoais para viverem melhor coletivamente. A psicologia também participa desses processos de saúde e, de alguma maneira, também observa outras atuações, outras áreas, né? Como a gente bem falou, por exemplo, o suporte para estudantes, ou um suporte profissional, ou um suporte dentro do departamento de RH de uma empresa, de uma indústria, as infinitas possibilidades que você, jovem, pode ter ao escolher a faculdade de psicologia, assim como também o desenvolvimento dos projetos de extensão, das atividades culturais, da pós-graduação, enfim, do mestrado, do doutorado, tudo isso com muita responsabilidade, né? Eu falo novamente essa palavra porque, para nós, acho que ela cabe muito bem em todas as ações da área da saúde, né, professor? Com certeza, sem dúvida. E é isso, às vezes quando eu vou dar aula numa outra faculdade, então nós da psicologia damos aulas em vários outros cursos, e a recepção é sempre muito boa, porque a gente vai conversar com os estudantes de outras áreas, economia, administração, terapia ocupacional, e apresentar esse conhecimento construído na área da psicologia sobre como a gente se constrói, quem a gente é, como a gente chega a ser o que é. Que indivíduos somos, Que né? indivíduos somos, o que é subjetividade, o que é personalidade. Então, esse interesse pelo autoconhecimento é muito geral, é muito compartilhado com várias áreas do conhecimento e, por isso, é sempre estimulante estudar psicologia, de certa maneira. E cada vez mais necessário. Nós estamos no podcast USP As Profissões. Eu quero agradecer ao professor Bernardo Svatman, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Psicologia e atua como professor desde 2011 na USP. Nosso agradecimento, professor. Obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. Agradeço o convite. Eu agradeço. E a você que está conosco, continue conosco. Esse é o podcast USP As Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos aqui para abrir para você cada vez mais as informações, os estímulos, as informações que são interessantes para você escolher da melhor maneira a sua profissão. Continue conosco e, dessa maneira, olhando para as atividades de cultura e extensão, sua decisão vai se cristalizar das melhores maneiras. Até a próxima! Nos vemos!